prazer ter você aqui conosco no Papo Certo na RS Play TV. O programa é focado em quem realmente faz o Brasil acontecer, você. O Papo Certo é um ponto de encontro para tratar de assuntos relevantes na área do empreendedorismo, finanças e economia. Prepare-se para insights relevantes, debates, assuntos que realmente vão fazer a diferença no seu dia a dia, no seu negócio e no seu modelo de futuro. Sejam muito bem-vindos ao Papo Certo. No programa de hoje vamos falar sobre empreendedorismo e o limite da proteção veicular em desastres naturais. E hoje temos dois convidados especiais para falar sobre esse tema. Temos o Rafael Duarte, que é empresário na área de locação de veículos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. E o advogado, especialista também no tema, Eduardo Vitória. Seja muito bem-vindo. Bonito. Muito obrigado. Bom, então já vamos... Até acho que podia começar falando um pouquinho, Rafael, Eduardo, sobre proteção veicular. Acho que o pessoal de casa está nos assistindo, nem todo mundo sabe a diferença entre seguradora e proteção veicular. Vocês poderiam falar para nós um pouquinho? Bem, basicamente as seguradoras, né? O seguro ele é regulamentado pela SUSEP, é consolidado, eles têm reservas financeiras para poder garantir a cobertura de sinistros, principalmente em casos maiores, né, como nas inundações que tiveram em Porto Alegre em maio de 24. E, enfim, é muito mais seguro ter uma seguradora tradicional, né? Para algumas situações acaba se tornando caro. Por exemplo, seguradoras tradicionais acabam, às vezes, evitando frotas ou algum perfil de condutor ou de empresa, né? E também evitam carros mais antigos. Enfim, tem uma série de fatores ali que... Tem um limitantes, né? Quem tem uma frota de veículos vai pegar um seguro no tradicional. Se para um particular, vamos supor, o seguro custa 3 mil, para quem usa o carro para fins profissionais já custa 6 mil reais. Mais ou menos isso, pelo menos o dobro, assim, em média, o que muda. Quem trabalha com transporte, quem trabalha profissionalmente como motorista em aplicativo, Isso. quem tem no teu caso, uma empresa de locação de veículos, o seguro dá para dizer que é o dobro, claro, praticamente? Praticamente o dobro. E são poucas que aceitam, inclusive, né? Muitas seguradoras tradicionais não aceitam por causa do risco do perfil do condutor, né? Acaba não tendo perfil de condução. Então, às vezes uma alternativa que tem que ser muito bem pesquisada ali na hora de escolher, né? Seriam as proteções veiculares, só que a escolha da proteção em si é muito importante, porque não tem a regularização da SUSEP, né? Está em fase de regularização agora, mas ela não está regularizada, nenhuma está regularizada hoje, e depende muito mais da boa-fé da proteção cumprir o contrato do que a lei obrigar, digamos assim, uma fiscalização obrigar. A proteção veicular, assim, que eu pesquisei um tempo atrás, até porque me ofereceram, né, e eu fiquei bem atentado, né, porque o preço era bem menor do que o seguro tradicional, e que é tipo um grupo de pessoas que fazem um aporte mensal ou anual nessa empresa de proteção veicular, e em caso de sinistro desse grupo, esse fundo cobre o pagamento. Na teoria é assim, né? Na teoria é assim. Até eu pesquisei que algumas empresas começaram lá atrás com transporte de caminhões, também que transporte de caminhões é muito comum a questão do seguro com terceiros, né? Sim. Mas o seguro do caminhão em si acaba sendo muito caro e o pessoal acaba não fazendo. Daí começou assim, só que cresceu tanto e teve tanto superávit que eles estavam com uma dificuldade que eles queriam distribuir esse valor e a legislação não permitiu eles fazerem essa distribuição, ao menos a última vez que eu li, né, a respeito disso. Mas os valores são bem mais competitivos, né? Até isso é uma curiosidade, né, sobre as associações de proteção veicular. Não há rateio real dos prejuízos, né, tem mensalidade fixa, não tem distribuição de lucro, né, quando sobra valor em caixa. E, enfim, hoje a justiça em si já entende que é um serviço análogo à seguradora. Então,
já se aplica Código de Defesa do Consumidor e tudo mais, tanto é que está nessa fase agora de regularização de fato, né? E a gente tá, o tema do programa é em relação principalmente aos desastres, né? Que já foi o caso, no teu caso, tem uma alocação de veículos lá no bairro São Geraldo, né? E isso ali, né? Quantos carros tu perdeu na enchente? Ali foram 12 carros e, enfim, a proteção veicular, ela tinha ampla publicidade, propaganda, né? Lojas? Várias lojas e, enfim, várias redes sociais, eles tem por loja, né? Sempre oferecendo a cobertura de fenômenos da natureza. Ou seja, está incluso inundação, certo? É óbvio, né? No contrato de adesão está escrito, cobre fenômenos da natureza, não há uma exclusão sobre isso, né? E, enfim, no meu caso ali, quando houve sinistro, eu comecei a comunicar ao vendedor, olha só, estamos tendo tudo isso. O cara começou a se esquivar, chamei o plantão de atendimento, começou a se esquivar também, né? Até que chegou ali no momento que eu vi que não ia ter cobertura de fato, né? Depois de dezenas de solicitações, né? Eu imagino quantas pessoas que tinham esse serviço de proteção veicular aqui no estado do Rio Grande do Sul que não receberam. O número deve ser bem expressivo, né? Deve ser um número Teve razoável. alguma empresa de proteção veicular que fez o pagamento certinho? Algumas sim. As mais conhecidas no mercado fizeram o pagamento correto, né? Não é... O que aconteceu comigo não é uma coisa que é o normal, vai dar o sinistro e os caras não vão pagar. Normalmente se paga, né? Ainda mais as maiores. Essas empresas elas não querem se queimar no mercado. E, enfim, no caso, essa minha, como ela não era forte aqui nessa região de Porto Alegre, essa que eu contratei, né? Eles não se importaram em cumprir, porque o risco reputacional aqui era pequeno porque tinha poucos clientes. Exato, para eles ia ser mais caro. Enfim, preferiram assumir o risco da reputação porque eles não atuam muito aqui e não desembolsar ali a indenização do sinistro devido. Bom, Eduardo, vamos agora para a parte jurídica, então. Qual a diferença jurídica essencial entre um seguro, uma seguradora, e contratar uma empresa de proteção veicular? Pois bem, João, as pessoas querem ficar protegidas. Isso é natural do ser humano, né? Acontece que a seguradora, ela já tem muito tempo, o elemento seguradora no Brasil já tem muito tempo e é regulado pelo poder público. Tem inclusive uma entidade, como o Rafael falou, que regula os seguros, que é a SUSEP. É uma reguladora da atividade das seguradoras. A seguradora, ela tem necessariamente que reservar parte da sua receita para garantir o seguro futuro, para garantir a proteção futura dos bens dos seus clientes. E tem a figura também da resseguradora, que seria a seguradora da seguradora. Sim, que tem mais um custo para elas também. Exatamente, isso eleva o custo da operação. E é obrigatório, né? É obrigatório. Então, essa regulamentação da atividade do seguro no Brasil, ela torna um pouco cara a atividade. E pelos cálculos da seguradora, nem todos os veículos ou bens podem ser segurados pelo risco. Eles calculam o risco. Isso aumenta muito a sinistralidade num determinado veículo e eles tiram da sua prateleira de negócio. Nossa carteira está com muito risco esse modelo, essa idade da pessoa. Exatamente. Bairros também, né? Ou o próprio bem, a qualidade ou a especificidade do bem. Um veículo antigo de coleção, um barco, o que quer que seja, algo que seja difícil de consertar ou difícil de se obter peça, não tem mais no mercado. N situações modelam esse tipo de negócio. Então se criou uma lacuna no mercado, João. Porque o consumidor ou não pode pagar o prêmio do seguro, ou não quer pagar o prêmio do seguro, ou o veículo ou o bem desse cliente não está elencado no rol dos bens seguráveis. Ou dos bens seguráveis e é muito caro. Exatamente. Tipo, o preço, conforme o segmento, como no caso do Rafael, que é uma locadora de veículos, acaba sendo o dobro do preço. Pois bem, e daí a atividade do consumidor nesse ponto, já que chegasse nesse ponto, a própria atividade do consumidor do seguro fica inviabilizada.
Porque o custo fica tão elevado que não consegue ser repassado ao consumidor do seguro. Não sei se eu me fiz entender. Porque quem está sendo segurado faz daquela atividade o seu ganha-pão. Precisa colocar nos custos da sua atividade. E o seguro acaba se tornando muito caro quando a seguradora aceita segurar. Então, essa lacuna, ou essas lacunas, foram identificadas por algumas pessoas que se cotizaram. Opa, vamos nos cotizar para que os cotistas, numa associação, vamos chamá-los de associados, se juntem e quando um dos cotistas ou um dos associados tiver um sinistro que no nosso regulamento é coberto, os cotistas pagarão para esse cotista sinistrado, vamos chamar assim, garantindo o seu bem, repondo o seu bem. Então, é como um consórcio, vamos colocar assim em grossa maneira. Como é que se compra num consórcio um bem? Eu quero comprar um patinete. Eu não tenho dinheiro para comprar um patinete. Mas se nós juntarmos 150, 200, 300 pessoas, as 300 pessoas conseguem comprar um patinete por mês, ou 2. Então nós vamos sortear quem daqueles cotistas, no caso hipotético do consórcio, vão receber aquele patinete naquele mês. Então cada mês um recebe um patinete, entende? A associação não é muito diferente a lógica disso. Então a associação, essas empresas de proteção veicular, elas não são empresas, elas são um modelo associativo mesmo. Associativo. É uma associação que é formada, Sim. tem um estatuto lá da associação. Sim, ocorre e deveria ser assim. Ocorre que elas tomaram uma forma como se seguradoras fossem. E oferecem para esse consumidor que está, por exemplo, querendo pagar menos ou que não tem o seu carro elencado nos bens seguráveis pelas seguradoras, oferecem a oportunidade dessa pessoa se sentir protegida. Porque, como falei no início, é uma necessidade inerente ao ser humano sentir-se protegido. Ou trabalhei para ter aquele meu bem e eu não quero vê-lo virar pó. Então eu quero que alguém reponha esse bem, eu vou pagar por isso, eu quero que reponha esse bem da melhor maneira possível se houver um sinistro. O contrato de seguro, João, ele é um contrato mais ou menos de aposta. Eu, consumidor, aposto que haverá um sinistro. Então eu estou pagando para que alguém garanta. A seguradora, ou nesse caso também a associação, aposta que não haverá o sinistro. Então eles aceitam garantir porque apostam que aquilo não vai acontecer. Então é um jogo de aposta, claro, com suas regras e as suas delimitações e os seus cálculos. Mas é esse jogo. Eu estou garantindo porque eu aposto que existe a possibilidade de acontecer. E se acontecer, eu não quero ficar desprotegido. Não, é um produto que a gente contrata e a gente contrata querendo não usar. Exato. Eu vou contratar um seguro, mas olha, eu não quero usar o seguro. É. Mas se um dia eu precisar, eu gostaria de ter essa cobertura para eu vou ter essa proteção. E né? nesse caso a sua aposta é que há a possibilidade de acontecer. Ah, sim? Senão você não aceitaria pagar o não, preço. se a possibilidade fosse zero, eu Não faria. não faria. Exatamente. Então esse é o caso. O que acontece é que as associações tomaram um corpo de seguradora. Se apresentam ao mercado como garantidoras, como seguradoras fossem. Essa que é a questão. O consórcio, você sabe desde sempre, é uma reunião de pessoas para comprar um determinado bem, cada um a seu tempo. Um vai pagar um pouco mais até ter o bem, o outro paga um pouco menos até o bem, um dá um lance, aquelas coisas todas. Mas nós sabemos o que é. A associação ela foi se transformando aos olhos do consumidor e se apresentando aos olhos do consumidor como uma seguradora. Algumas dizem, mas eu não sou seguradora. Agora que você, depois de tanto tempo, se apresentou como uma quase seguradora, vamos colocar assim, agora vem dizer que não é. Esse tipo de situação, assim, híbrida, que a gente precisa no Brasil regular. Ou o que nós somos? Nós somos uma reunião de pessoas ou nós somos uma seguradora? Tanto é que parecem ser uma seguradora que a Lei Complementar 213 trouxe para a SUSEP o poder de regular a atividade das associações.
Compreende? Então não é por outro motivo. Vem cá, isso aqui está muito desregulado, isso aqui está muito livre. E a aparência, a teoria da aparência do direito do consumidor, né? A aparência disso ao consumidor é que vocês são seguradora. Então calma lá, nós precisamos colocar umas regrinhas aqui. Podem continuar fazendo, mas vocês vão se cadastrar, vão preencher alguns requisitos e as coisas de regulamento vão ter que ser também regulamentadas e outras coisas assim, João. Também, eu até estava, quando eu pesquisei na outra vez, já tinha associações que cresceram tanto, mas tanto, que tinham um superávit de dinheiro que eles queriam distribuir para os associados e a legislação não permitiu, até porque não tem, né, essa é uma coisa nova, né? Não Sim. tem, mas como a gente estava falando, tem várias empresas, associações já de proteção veicular, algumas com muito sucesso, com muito capital já, né, em conta, né? E outras que, como é o caso do Rafael, que conta de uma empresa que teve problemas na hora de receber. Mas, Rafael, quando tu fez essa contratação de proteção veicular, estava claro no contrato, e às vezes a gente nem imagina também que vai acontecer, ninguém acreditava que fosse acontecer o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, embora há 80 anos atrás, meu avô falou que aconteceu lá em 1900, não me lembro agora o ano, né, da outra enchente, embora como meu pai teve uma lancheria no mercado público por 51 anos, já se falava que um dia o mercado encheu d'água, né, em 1900, não sei quanto. E tem a marquinha, lá no Cais do Porco tem a marquinha ainda, tem duas marquinhas agora. A plaquinha de 1940 e a plaquinha de 2024. Já agora. A gente nunca acreditava que nunca mais isso ia acontecer. E infelizmente aconteceu. Mas quando tu faz um seguro, tu quer uma cobertura total. Agora se vai cair um raio, se vai ser roubado, se vai se mover num acidente, tu quer ser essa segurança. E quando tu fez o seguro, Rafael, apareceu, foi algo que tu questionou? Ou estava claro lá no contrato que tinha essa cobertura? Então, nessa que eu contratei, a proteção veicular, ela sempre se vendeu como a mais completa. Ou seja, completo não há o que não está coberto, né? Claro, tem suas limitações, enfim, mas danos da natureza sempre foi anunciado, no contrato de adesão consta danos da natureza, né? Não há exclusões específicas ao caso aqui de Porto Alegre, que foi uma inundação, né? E, enfim, eu procurei contratar uma boa proteção veicular para garantir ali os veículos em caso de sinistro, né? E contratei com plena ciência de que havia a cobertura, né? Só que na hora H, quando eu precisei de fato, essa proteção, ela ressignificou o que ela estava dizendo. Né? Tá. Não é bem assim. Fez outra interpretação. Inventou, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? As seguradoras normalmente não cobrem calço hidráulico, porque, tu não vai mergulhar um carro, um negócio ali, num alagamento para quebrar o motor. Faz sentido, né? O condutor, o segurado, seja quem for, se colocou nessa situação de risco e seria justo não pagar mesmo, né? Dependendo da situação. Mas numa situação aqui, como aconteceu em Porto Alegre, que foi uma inundação, né? Um fenômeno da natureza imprevisível, que ninguém imaginava a proporção que isso tomaria, né? Não há por que não cobrir, uma vez que foi amplamente propagado, né, nas redes sociais, no site, sempre foi a cobertura contra fenômenos da natureza, enfim, inclui inundações, alagamentos, enchentes e tudo que, chuvas de granizo, tudo que pode vir a ser aí um fenômeno da natureza, né? Então, eu sempre me senti seguro em relação a isso, né? Não, eu acho que, olha, depois do Covid e depois dessa enchente, eu já tenho que estar preparado para tudo, né? Tipo, a gente até, na empresa, vamos supor, o Rafael também veio da área, trabalhando na área de TI, né, de desenvolvimento, a gente tinha um servidor físico, nós, felizmente, na nossa empresa não fomos atingidos, mas eu teve colegas da área contábil, por exemplo, que inundou o servidor, né? Então, a gente, por cautela, botamos o servidor na nuvem agora. Então, vai ter um replico em outro lugar ainda, né? Então, em outro país. Se dá um terremoto, tem outro país que não teve terremoto, está lá salvo as informações dos nossos clientes. Então, a gente tem que estar hoje, o seguro, cada vez mais a gente tem que ter seguro de tudo para poder
se acontecer alguma coisa, a gente está preparado. Claro que às vezes, como o caso Rafael, tu contratou acreditando que tinha essa cobertura e infelizmente não tinha. E, Eduardo, tu acha que o principal motivo dessa, no caso da empresa do Rafael, de outras, de empresas de proteção veicular, não pagar, foi a falta de reserva ou simplesmente eles não querem pagar? Olha, João, essas empresas, elas giram pelas mensalidades, né, que nós podemos chamar de prêmio, que é o prêmio do seguro, que é a mensalidade que se paga. Você contrata o seguro por um determinado valor e divide por tantas vezes. Chama-se prêmio, né? As mensalidades da associação, vezes a quantidade de associados, gera uma receita muito interessante mensal. Então, principalmente essas maiores, que têm várias lojas distribuídas ali pelo seu estado ou por uma determinada região. Então, eu não acredito que seja falta de caixa. Me parece ser um pouco de falta de transparência pela não regulamentação total ainda. Uma seguradora, você manda um e-mail para eles, eles são obrigados a eventualmente mandar todo um balancete, toda uma situação de reserva, ou o que quer que seja, você é o consumidor. Mas a associação não, parece que são meio blindadas, sabe? Então, é uma questão de opinião pessoal aqui. Eu acredito que existe mais um interesse, mais é o interesse. Por quê? Você, no caso do Rafael, que é uma empresa que gira, ele teve um problema de inundação, e a gente pode depois até discutir isso, que em Porto Alegre não teve enchente, sabia? Tecnicamente foi inundação. Não foi enchente em Porto Alegre. Mas é uma questão técnica apenas. Para fins comerciais e de jornalismo, é praticamente a mesma coisa. Mas tecnicamente não é. E até para fins de cumprimento do contrato também não é. Então, nesses casos, houve o desinteresse em pagá-lo. Por quê? Ele teve 12 carros atingidos pela inundação. Inabilitados. 12 carros inabilitados de uma empresa pequena. Nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa que as grandes locadoras, conhecidas locadoras no mercado, abocanham 80% a quase 90% do mercado de locação de veículos. E o restante fica para as diversas empresas pequenas que fazem isso. E uma empresa pequena ter 12 carros atingidos pela inundação em Porto Alegre é um baque terrível. E não foram apenas os carros, a sede da empresa foi atingida. Então, maquinário da empresa para ela recuperar os seus próprios carros, vamos colocar assim, estavam inabilitados também. Então, qual é a expectativa de alguém que quer se proteger, voltando ao início do programa? A necessidade do ser humano de se proteger o seu capital, o seu patrimônio. É a expectativa de que eu contratei algo, no caso de um sinistro, vai me proteger. E eu vou continuar a minha vida dali sem grandes percalços. Vou esperar seus 15, 20 dias ali, naturais da burocracia, mas vou poder logo em seguida, no caso dele, comprar um outro carro em substituição àquele e vida que segue. Mas não é assim que muitas vezes acontece, que algumas vezes acontece. Num pequeno negócio que teve ainda, tem um prejuízo patrimonial e tem um prejuízo do negócio em si, porque tem lucros cessantes, digamos. Sem dúvida. Nesse caso em que a seguradora a empresa de proteção veicular deixou de pagar, é cabível também cobrar lucros cessantes ou não? Nós entendemos que sim, a partir de um determinado ponto. Por quê? Porque alguns contratos determinam em suas cláusulas que não há lucros cessantes, não há previsão de pagamento de lucros cessantes. Todavia, nós não devemos olhar o contrato como um ser único acabado, ele está dentro de um contexto jurídico. Então, o inadimplemento contratual, e não serve só para isso, serve para qualquer outra coisa, o mero inadimplemento contratual não gera um dano adicional ao que consta no contrato, seja patrimonial ou extrapatrimonial. Se extrapatrimonial, leia-se dano moral, dano de outra ordem. Todavia, existe a regulamentação do próprio Código Civil, né? Então, quando você age ou deixa de agir quando deveria, e essa sua atitude ou a falta dela causa um dano a alguém,
decorre daí outros danos, outras situações, compreende? Então, sim, nós entendemos que a partir da negativa da cobertura, devida cobertura, porque está divulgado amplamente, houve um prejuízo de falta de receita para a empresa, que seria decorrente naturalmente com a substituição daquele veículo, no caso dele, e o veículo continuar trabalhando, o novo veículo. Então, deu perda total num veículo, vamos pegar um desses 12, deu perda total do veículo X, ok? Sei lá, 15 dias se pagou, já se compra outro e já sai trabalhando. Mas olha só quantos anos, já mais de ano e pouco, e o Rafael foi obrigado a consertar os seus próprios veículos. Por quê? Porque não havia, todo mundo, toda Porto Alegre foi atingida, toda a região foi atingida, João. Então, não havia oficinas disponíveis. E algumas oficinas, inclusive, também estavam embaixo d'água. Também estavam embaixo d'água, ou seja, era uma situação sui generis. A situação do Rafael foi de um carro que era o seu ganha-pão da empresa, inclusive, em conta agora vezes 12, né? Parados, deixando de produzir por culpa da negativa de uma associação que deveria cobrir, porque consta, ela mesma diz, eu sou apta, estou te oferecendo esse seguro, essa proteção veicular, para que caso aconteça esse sinistro, você fique tranquilo. Aconteceu o sinistro, ele não pode ficar tranquilo. E, Rafael, teve algum argumento específico que essa empresa de proteção veicular argumentou para não pagar? Eles usaram 2 cláusulas do contrato, né, que não fazem sentido, basicamente, para fazer ali a negativa do seguro, né? E, enfim, ali eu já entendi como é que ia ser o jogo deles, né? Depois disso eu comecei a pesquisar mais e vi que nessa proteção veicular é um padrão. Quando o sinistro ele é maior, eles negam e basicamente ficam esperando uma cobrança judicial, algo assim, para ganhar tempo. E ficam tentando procrastinar os processos e recorre. Ou seja, uma indenização que deveriam pagar ali, vamos lá, sendo bem tranquilo, 60 dias que seja. Faz um acordo, parcela, né? Foram vários carros, um valor alto, tranquilo. Eu me coloquei à disposição desde o início para fazer um acordo, né? Me pagam um percentual dos carros, parcelado, eles não quiseram, né? Me deixaram assim. A minha empresa foi totalmente destruída. Acabou assim a sede, que ela era perto da Voluntários, então lá deu quase 3 metros de água, né? Tudo que tinha lá dentro, esquece. Equipamento, computador, os carros que estavam lá. Mobiliário. Foi um prejuízo bem grande. Onde eu moro também foi inundado, ou seja, eu fiquei desabrigado nesse período, morando de favor em casa de amigo. Eu não tinha como tocar uma operação, eu estava morando de favor, e no meio desse caos todo, né, eu pedindo, olha só, já avisei desde o início, né, aconteceu tal coisa, eu preciso organizar sobre a indenização, né, e no meio disso eles foram me enrolando, aqui meu advogado vai ter que... Existe uma situação, assim, para ajudar o Rafael aqui, nesse sentido, que ele frisou bem, é um contrato de adesão. Independentemente, e há a incidência do Código de Defesa do Consumidor nesse caso, isso é bem tranquilo nos tribunais, mas mesmo que não houvesse, para fins de argumentação, o próprio Código Civil diz, nos contratos de adesão, as cláusulas devem ser interpretadas favoravelmente ao aderente, que não pôde discutir as cláusulas do contrato. Ou adere ou não contrata. Sim. Então, e quem elaborou o contrato foi quem ofereceu o contrato ao aderente. Então, toda hipossuficiência, ou toda suficiência, vamos colocar assim, está nas mãos de quem redigiu o contrato. E a hipossuficiência está nas mãos do aderente, que apenas acreditou naquilo. Então, esse tipo de interpretação que podem ser dada, e aparentemente acontece, ela não é amparada em local nenhum. Nem no Código de Defesa do Consumidor, nem mesmo no Código Civil. Porque as cláusulas devem necessariamente ser interpretadas em favor do consumidor ou associado, chame do que quiser, ou aderente. Chama do que quiser, mas favoravelmente a quem contratou. Não,
E eu acho que tem esse gancho que tu comentaste antes também do lucro cessante, né? Porque muitas empresas tinham talvez seguros, até nem, não estou falando de proteção veicular, mas seguro do imóvel, seguro da empresa, e algumas seguradoras tiveram problemas de pagamento também. Nós estamos falando de proteção veicular, que é uma associação que é um pouquinho diferente. Mesmo, e às vezes tinha questões não tinha lá essa questão, não tem cláusula contra enchente ou inundação. Tinha enchente, mas não tinha inundação, né? Tinha essa questão de vocabulário que o leigo não sabe dizer qual é a diferença de enchente e inundação. Tá lá, vê o contrato, vem 50 páginas para te ler, e aquilo que tu falou. Ou tu adere ou não adere, tu vai discutir cláusulas com um contrato padrão? Eu preciso entrar num ponto, o Eduardo me pontua, se for adequado, tá? Tu me perguntou sobre o contrato, né? O contrato, sim, ele tinha cobertura. A partir do momento que eu informei o sinistro, após o sinistro, eles foram lá e fizeram um novo regimento interno e começaram a negar a cobertura com um novo regimento interno inválido, para te entender a má-fé dessa proteção veicular, né? Não, tu não pode usar um novo regimento, um novo contrato que não foi assinado após o sinistro, né? Então... Não, pode valer para daquela data em diante, não do passado, né? Voltar à relação ao passado. E esse é um ponto, né? Independente do que estava no contrato ou não, eles não iam cumprir, né? Ou, quer, recorre na justiça e tudo mais, que é o que a gente teve que fazer depois de todo o transtorno, né? E é uma coisa que, claro, me abala como empreendedor, sim, e é uma coisa que atingiu muitas pessoas, muitas famílias, né? Pensa a minha situação como ser humano, não só como um empreendedor naquele momento, né? Desabrigado, basicamente. Tudo um caos. E, por fim, a proteção que eu paguei por 2 anos, né? Fielmente, 2 anos pagando lá o que eles me pediram. Chega na hora de precisar usar de verdade, eles só dizem, olha só, nós não vamos cobrir aqui porque não querem, basicamente. Seria um alento no meio do caos. Receber a garantia contratada. E isso gera um abalo emocional, né? Um estresse absurdo. E, como o Eduardo falou, as oficinas para consertos, elas estavam todas lotadas. Muita gente não tinha seguro, né? Então, sim, quem não tinha seguro mudou a arrumar. Exato. E aí a mão de obra estava inflacionada. E não era só as oficinas lotadas. A maioria das distribuidoras aqui em Porto Alegre, elas ficam no bairro São Geral, ali no São Geraldo, no Quadro Distrito, e no Sarandi. Peças, né? Que são as peças, tá falando? Não, tinha peças também. As distribuidoras que ficam geralmente, tu falou, Zona Norte ali, do Brasil, e o bairro São Geraldo, Farrapos, Voluntários, tem várias distribuidoras de peças ali. 2 bairros grandemente atingidos. Então, qualquer tentativa de recuperação não servia a prazo, porque estava tudo inflacionado e sem... E nem previsão e também até se restabelecer a logística de entrega de peças também demorou, né? Demorou. Até começar a liberar estradas. Tem estradas que estão a 470, é uma que está em obras até hoje, sim, desde a enchente, não está sempre tão em obras lá e estão trechos fechados, funciona liberação conforme o horário, às vezes fica 1 hora fechada a estrada porque eles estão em obras, né? Exato. Então, naquela época, a gente fala naquela época, parece que faz muito tempo, né? Mas foi ano passado. Sim. Né? A gente ficou muito tempo 1 ano e meio, praticamente. A gente ficamos um tempo sem logística, nem chegar a peça que era complicadíssimo, né? Mas, Eduardo, nesse caso também é possível entrar com uma ação de propaganda enganosa, já que eles falavam que tinha essa cobertura geral e ampla, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele rege essas situações, né? E sim, entra no bojo dos pedidos que se faz de garantia do cumprimento do contrato. Sim, acho que um dos argumentos é essa de que a associação se mostrava como garantidora de um sinistro vinculado a um determinado evento, nesse caso um evento natural, um fenômeno natural, e negou a cobertura, possivelmente de maneira indevida, divorciada do que consta no contrato, no próprio contrato que ela redigiu e que foi aderido pelo consumidor ou associado.
Então, me parece que sim, há uma divergência importante entre o que foi propagandeado ou propagado, para usar a palavra do Rafael anteriormente, e o que foi ofertado quando ocorrido o sinistro. Não. E, Rafael, tipo, também queria comentar, chega gente de São Paulo aqui, às vezes de outros estados, né? Pô, nem parece que aqui teve enchente, né? Olha, com toda a cidade funcionando a pleno, né? Tem muitos negócios que, infelizmente, não se conseguiram se reerguer. Felizmente, o Rafael, é um caso, e outros empreendedores conseguiram se colocar de pé e voltar a operar, talvez com algumas dificuldades, com algumas dívidas até, financiamentos, parcelamentos, para poder conseguir se reerguer. Infelizmente, tu passa em algumas localidades de Porto Alegre, tem muitas lojas que estão para alugar. Eu falo só, certamente a superação foi muito grande, né? E muita ajuda a gente se recebemos também aqui no nosso estado, mas nem todo mundo conseguiu se estabelecer, né? E o Rafael é um exemplo de alguém que conseguiu se estabelecer. Como é, Rafael, como é que conseguiu? Quanto tempo depois tu conseguiu voltar a operar a tua empresa? Olha, como eu sou muito positivo, no início eu pensei, pô, 6 meses, acho que as coisas vão estar voltando ao normal, né? Mas a gente está saindo agora, né? Ainda a gente tem um reflexo ali do impacto da inundação, né? E da falta da cobertura da proteção veicular, muito grande. Então, sim, teve dívidas, isso e aquilo. E o trabalho, ele mesmo tendo um pensamento positivo sempre, né? Ele foi muito além do que a gente realmente pensa, né? Que vai ser. E foram muitas horas de trabalho, todos os dias. Eu trabalho muitas horas por dia, de segunda a segunda. Para botar a empresa de novo. Isso. Agora a empresa está retomando assim, o que deveria ser, né? Digamos assim, eu não cheguei ao que estava antes, mas está chegando perto, né? Eu sei que continuando o trabalho vai retomar o crescimento. É uma né? realidade de muitas pessoas que algumas conseguiram retomar o que era antes, algumas estão ainda quase chegando e algumas que estão ainda com grandes dificuldades, né? Eu vou até te dar um exemplo. Eu alugo carro, né? Então, várias pessoas que eu aluguei carro nesse período tinham empresas no bairro que quebraram. Perderam todo o maquinário, não tinha mais fonte de renda, não tinha como recuperar, o valor era muito alto e demorar muito tempo e tiveram que, enfim, deixar essa empresa de lado e começar, por exemplo, a trabalhar em aplicativos, esse tipo de coisa, né? E muitas empresas ali no bairro São Geraldo, no 4º Distrito, elas fecharam, né? O bairro, ele é outro hoje. Antes era um bairro que estava prosperando, estava sendo reformado, né? Hoje ele está bem abandonado, né? Muita gente quebrou, muitos amigos meus que tinham empresa ali quebraram. Tem relatos, o São Geraldo, além da questão automotiva, também tem a questão mobiliária muito forte ali, o Sarandi também tem. Muitas empresas de móveis ou aparatos para móveis, MDF, madeiramento, esse tipo de coisa, tinham muito do seu investimento ou da sua garantia no próprio estoque. E aí o estoque de madeira foi inundado. Imagina, se perdeu praticamente tudo, milhões foram perdidos. E muitas delas não estavam seguradas de maneira nenhuma, nem garantidas de maneira nenhuma. Não, quando a gente estava aqui montando o estúdio, o marceneiro, só João, os meus fornecedores que operavam, eles não reabriram, estão fechados, e alguns novos conseguiram, alguns que conseguiram se reerguer, estão com material limitado, não são todos o portfólio que tinha antes de equipamentos, de materiais, já não é mais o mesmo, porque não conseguiu a pleno. E muitas empresas de móveis estavam ali mesmo. E as chapas de madeira ou desses móveis planejados estavam num valor elevadíssimo por conta da escassez. Rafael, e hoje tu ainda contrata o serviço de produção veicular hoje? E se tu contrata, sim ou não? Hoje sim eu contrato uma que vem me atendendo bem, claro. Quem trabalha nesse meio de locação, normalmente as pessoas se conhecem, as pequenas locadoras, né? Os donos se conhecem. E a gente sempre compartilha informação das que estão mais confiáveis, né? A minha atualmente ali, ela está
cobrindo muito bem, tudo certinho. E é uma coisa que tem que ficar sempre monitorando, né? Para quando chegar um sinistro não ter uma surpresa, né? Que dica tu daria assim para quem está, de repente, no teu caso, que um seguro tradicional fica inviável em relação ao preço e a única alternativa possível é ter uma empresa, contratar uma empresa de proteção veicular. Que dicas tu daria para quem está nos assistindo para poder contratar uma associação, né? Uma empresa que seja mais assertiva e não tenha problemas? Tenta pegar as maiores, né? As duas maiores e com mais tempo de mercado. Olha o CNPJ, quantos anos tem aquele CNPJ, vê se os caras não estão fechando e abrindo, né? Isso costumava acontecer, agora não pode mais porque tem o cadastro da SUSEP, né? Mas é ver o tempo de mercado, pesquisar relatos na internet de como é que está a cobertura e tem que ser associação grande. Tem que ser as de nível nacional bem grandes, essas costumam pagar bem, não tão bem quanto um seguro, né? Se tiver a opção, tenta entrar no seguro tradicional. Tem seguros tradicionais que têm preços acessíveis, pegam carros mais antigos, pegam frotas e tudo mais. Vale a pena. Vale a pena para ter o seu patrimônio protegido. Quem tem, quer dizer que às vezes tu, conforme a situação, não acha uma seguradora que faça a cobertura, daí então fica uma alternativa, né? E Eduardo, tem alguma sugestão jurídica adicional para quem está pensando em contratar esse serviço? Na realidade, é a pesquisa de mercado mesmo. Não há muita escapatória. Hoje, como falamos antes, tem a questão da regulamentação da SUSEP. As associações estão tendo que, a partir de junho de 2025, por causa dos 180 dias que foram ofertados para fins de regularização pela Lei Complementar de 213, se eu não me engano o número, elas começaram a se regulamentar na SUSEP. Pesquise na SUSEP, pesquise como está a fase de regulamentação, pesquise naqueles sites Reclame Aqui, que tratam desse tipo de coisa, outros também que tratam desse tipo de situação. O próprio PROCON também é uma boa fonte de pesquisa. Faça a sua pesquisa, porque no caso do Rafael foram 12 carros, mas nem todo mundo tem 12 carros. Alguém trabalhou muito, muito para ter o seu único carro. E aquele bem deve ser protegido adequadamente. Então, no caso dele são 12, porque é uma empresa. Mas no caso de você, que tem um único carro e precisa fazer a proteção e quer fazer a proteção, pesquise com bastante afinco, invista tempo, faça tudo o que precisa, contrate eventualmente algum profissional que possa lhe ajudar nisso para optar pela melhor associação, se for essa a sua escolha. Eu acho importante essa novidade dessas empresas de proteção ter algum tipo de fiscalização da SUSEP agora, né? Que antes não tinha nada, né? Parece bastante salutar. Tem alguma coisa no Congresso para regulamentar ainda mais esse... Não temos notícia disso. Até porque são valores, algumas empresas têm valores bem expressivos, assim, de milhões em caixa, porque tomaram uma proporção realmente grande. O Rafael falou, tem lojas, às vezes tem uma empresa, tem várias lojas só em Porto Alegre aqui, né? Mas aí nós nos aproximaríamos do própria seguradora, né? Então elas já são regulamentadas, assim. Eu acho que as associações têm o seu lugar no mercado, assim como qualquer empresa e qualquer profissional existem as boas e existem as más. Então o consumidor que precisa se proteger, e a melhor maneira dele se proteger é pesquisar a melhor opção e a opção mais segura, se for essa, repito, a necessidade ou a única opção para ele proteger o seu patrimônio. Quem tem uma possibilidade, o seguro tradicional ainda te dá mais segurança, mas às vezes, como foi falado aqui no programa, às vezes tu trabalha como motorista de aplicativo e tem seu próprio carro, se tu vai dizer para a seguradora que tu trabalha como motorista de aplicativo, a seguradora vai cobrar o dobro. Sim. Né? E às vezes se tu não falar também, ela descobrir, não vai te pagar. Depois vai ter problema no pagamento. Porque também as seguradoras têm uma série de cautelas para poder pagar, porque tem muitas fraudes, né? Sim. Até há pouco tempo foi noticiado um cara que incendiou o seu próprio carro. Um carro bem de valor elevado. Era um Porsche, né? Um Porsche, exatamente. Isso. O cara incendiou, só que tinha câmeras lá que visualizaram e não pagou. Para ter uma ideia o quantitativo de tentativa de fraude que as seguradoras têm. Então, elas têm todo um aparato antifraude que, por um lado, acaba atrasando um pouco o pagamento, né?
mas ao mesmo tempo eles têm tem muitas pessoas com fraudes, né? Sim. Seja, estou falando do veicular, mas tem gente também de incêndio em casa, incêndio Isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil. mérito do Brasil, não. É no mundo inteiro, tem isso. Então as seguradoras investem um recurso significativo para equipes de identificação de fraude. E também é uma da questão que as seguradoras também observam na hora de dar o valor do seguro, eles pedem o CEP da tua casa. Conforme o CEP, um bairro, uma rua que tem um índice sinistro dos maiores, que eles têm lá um estudo, tu mora numa rua, o preço tu vai pagar 30% mais do que na rua do lado, às vezes, Sim. se tu mora. Então, são vários elementos que, às vezes, tipo, tu acaba ficando sem opção, porque o custo fica inviável para poder pagar. Sem né? dúvida. E se você mente o endereço, depois na hora vai ter dificuldade de receber. A verdade é sempre a melhor opção. Porque depois na hora de receber já fica complicado, né? É. Porque aí são dados verificados. Né? Exatamente. Tem alguma documentação, assim, que geralmente o pessoal tem que apresentar num seguro quando há uma enchente dessas, por exemplo, que tem aquela questão do... Vocês falavam antes até onde ia a enchente, né? Eles falavam de margem, não sei como é que eles falavam, de documentação, tipo, a pessoa teve lá o seu carro inundado, tu tem que deixar o carro lá, lá naquele lugar, sem mexer e chamar o perito, ou tu já pode fazer algum tipo de... Depende da situação, né? É como um acidente de trânsito, por exemplo. Você não precisa deixar o carro no meio da rua. Faça suas filmagens, faça suas fotografias, eventualmente até chame um notário e faça sua ata notarial, né? Documente da melhor maneira possível aquela situação. Não dá para exigir do ser humano nada além do que o humano for. Então, eu estou no meio de uma avenida Protásio Alves, vamos colocar assim, na hora do rush, e dei uma encostadinha num carro, vamos sair da parte só é um sinistro. Eu não vou deixar o carro ali, vou fotografar, vou fazer o que tem que fazer, a outra parte também, e vamos retirar o carro da via, para não atrapalhar todo o resto da população. Ali não tem muito o que fazer numa enchente. O seu carro está embaixo d'água por 20 e poucos dias, você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Tem situações que não há o que fazer. Quando há o que fazer, sim, faça da melhor maneira possível para não atrapalhar os outros, né? Mas documente da melhor maneira possível. É a única coisa que se pode fazer. É interessante isso. Até porque assim, João, vamos pegar o caso da inundação em Porto Alegre. Quantas milhares de pessoas foram atingidas e quantos bens foram atingidos? Quantos peritos tem a cada seguradora para atender todos aqueles que foram? Então, é humanamente impossível exigir que a seguradora tenha... eu quero em meia hora um perito aqui. Vem cá, mas nós temos uma inundação, está chovendo, seu carro está 2 metros embaixo d'água. Não, mas eu quero agora. Não tem como. Então, tem coisas que não há o que fazer. Simplesmente não há o que fazer. Rafael, tu teve acesso ao crédito? Foi fácil tu conseguir crédito para poder fazer essa recuperação dos teus carros? Eu não tive crédito inicial. Quando eu busquei crédito, os recursos do governo eles já tinham sido esgotados, né? Eu acabei usando recursos próprios para recuperação. Mas não foi uma opção. Tu até queria uma alternativa de crédito, mas não tinha opção. A gente tinha esgotado ali. Esgotou em pouco tempo, né? Porque muita gente foi atingida, então tinha um valor ali, alguns milhões, algo assim, e esgotou muito rápido. E esgotou enquanto o bairro ainda estava inundado, tu entende? Porque... Tipo, eu não tinha nem como buscar aquele crédito naquele meio tempo. O São Geraldo ali, por exemplo, ele ficou praticamente 4 semanas embaixo d'água, dependendo da altura do bairro ali, né? Então era tudo inacessível, né? Quem às vezes conseguiu crédito antes foi quem... da onde a água baixou primeiro, por exemplo, né? E às vezes também, tipo, naquela situação, às vezes tu não sabe nem quando precisava, né? Não. Quanto eu vou precisar para... Isso é até a questão de nem ter nem condições para pensar ainda, tipo, vou precisar de... Tem que pedir orçamento para ver quanto vai custar, né? Eu contava inicialmente com a indenização da proteção, né? Enfim, não tendo ali, não conseguindo também fazer oficinas externas e tudo mais, teve que ser feito um trabalho interno de muitos meses, muito custoso, para conseguir recuperar as coisas.
A gente fala o caso do Rafael, mas é o caso de muitas pessoas que foram atingidas, né? Porto Alegre, Canoas, Alvorada, enfim, Eldorado, Guaíba, O Vale do Taquari. Vale do Taquari, que eu estava conversando com uma pessoa de Arroio do Meio esses dias, que é uma cidade que eu trabalhei um tempo naquela região lá, e perguntei como é que estava, se todos estavam voltando ao normal. Ela disse que teve bairros que não existe mais. Sumiram, né? Sumiram e estão lá sem nada até hoje. Numa parte do Sarandi, do bairro Sarandi em Porto Alegre, a discussão é se as casas devem ou não ser reerguidas ali. Se o poder público vai desapropriar aquela área. Tamanha foi a devastação. E ainda as obras de contenção estão um pouco tímidas ainda, né? Pois então. O Guaíba está assoerado, se criou ilhas no meio do Guaíba ali agora. A gente não sabe se uma chuva forte o quanto que vai. João, nós teríamos um outro programa só para discutir essa questão do assoreamento. Bom, eu queria agradecer, Eduardo e Rafael, pelos ótimos esclarecimentos aqui. Acho que com certeza muitas pessoas se solidarizaram, tiveram um pouco mais de informação sobre esse produto, né, de proteção veicular, também de seguro em si, de uma maneira geral, e dessas mudanças que estão tendo agora de ter um pouco mais de cuidado, e também de nossa solidariedade a todos os empresários, pessoas que foram atingidas pela enchente e que ainda estão se reerguendo. O Rafael se reergueu, mas ainda não chegou o que era antes ainda, né? Então essa caminhada ainda tá continuando. Então muito obrigado a vocês pela participação e agradecer a nossa qualificada audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.